E agora vamos começar a analisar no Bradock Show o caso Jair Bolsonaro, a entrevista que ele concedeu à UOL aos jornalistas Josias de Souza e Carla Araújo. Foi pesada a entrevista, 2 horas e meia de conversa, e Bolsonaro mandou o que tinha que mandar de letra certa. Primeiro ponto, classificou o 8 de janeiro como um teatro. Sim, mas na entrevista ao UOL, Bolsonaro classificou os atos do 8 de janeiro como um teatro armado pela esquerda. O presidente foi questionado pela presença de Lula em Araraquara naquele dia e ele disse: o que Lula estava fazendo lá? Ficar fora do teatro que foi armado em Brasília? Foi o que o Bolsonaro lançou. Ele também afirmou que a Agência Brasileira de Inteligência mandou mais de 30 mensagens para o governo, para o Gabinete de Segurança Institucional, alertando sobre possíveis manifestações violentas em Brasília. Bolsonaro questionou como poderia ele, Bolsonaro, ser acusado de depredação do patrimônio se ele estava na Disney e não em Brasília. O ex-presidente também afirma que o governo atual não tomou nenhuma providência, mesmo com os alertas prévios. E esse é um ponto importante, né, Darcio Bracarense? As manifestações bolsonaristas sempre foram marcadas por protestos pacíficos. O 8 de janeiro fugiu totalmente da linha, dessa curva. E aí, Lula sabia que poderia haver problemas em Brasília, não mandou o exército ocupar a Praça dos Três Poderes, que estava cercada de grades. Falhou o comandante em chefe das Forças Armadas, Lula, né? Culpado pelo 8 de janeiro. Pois é, esse é um dos episódios mais esquisitos da história, talvez da política, ou de qualquer ato de protesto, ou de qualquer coisa que a gente possa chamar. Porque você imagina, no dia dos protestos, o Lula foi para uma cidade onde a chuva já tinha acontecido há mais de um mês. O ministro da Justiça foi trabalhar num domingo. O ministro da Justiça foi trabalhar num domingo. Que isso, meu Deus do céu. Nem o ministério dele estava completamente completo, afinal de contas, era apenas o dia 8 de janeiro, tinha 8 dias da posse, o ministro trabalhando no domingo, e que disse que assistiu tudo da janela, mas não acionou a Força Nacional. Como que você está vendo um ataque à democracia, um golpe em curso, e não aciona as forças de segurança que você diz ter à sua disposição, independente das filmagens que também sumiram? Mas, para além disso, né, todos sabiam que aconteceriam os atos. A Agência Brasileira de Inteligência notificou, a Polícia Federal também sabia. Só que quem fez a investigação de todo esse inquérito foi a Polícia Federal. E agora a gente vê agente de Polícia Federal escoltando servidor do INSS com mala de dinheiro no aeroporto de São Paulo. Assim, gente, olha, eu vou falar para você, Serrão, de uma forma assim, mais republicana possível. A melhor coisa para esse processo é, sim, votar uma anistia e passar uma borracha em cima de tudo isso e começar a escrutinar essas instituições para ver o que a gente pode consertar nelas. Porque está todo mundo errado, está tudo muito estranho. A presidência da República não acionou a segurança para o Palácio, o STF não acionou a segurança para o Palácio, os presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, prevaricaram, porque ambos sabiam que haveria a possibilidade de invasão. Então, é um show de prevaricações, é um show de bizarrices e, infelizmente, a gente tem a busca da perseguição às pessoas, mas não da verdade. O fim das contas é o É, seguinte: temos uma perseguição contra o Bolsonaro e os seus seguidores e um monte de gente que não sequer foi lembrada ou questionada nessa história. uma delas foi o general Gonçalves Dias, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que as câmeras confirmaram que ele estava dentro do Palácio do Planalto na hora em que tudo aconteceu. Por que ele não convocou o exército para proteger a Praça dos Três Poderes? Essa pergunta nunca foi respondida, mas tinha que ser respondida. Na entrevista ao UOL, o presidente Bolsonaro acusou o ministro Alexandre de Moraes de ter uma gana persecutória contra ele. Bolsonaro afirmou que o STF aplica tratamento diferente entre ele e Lula. Segundo Bolsonaro, Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavar dinheiro, não tem nada a ver com o caso dele, Bolsonaro. Sobre sua inelegibilidade, Bolsonaro disse que o STF fez o possível para torná-lo inelegível. Disse: se eu tivesse jogado um papel na rua, talvez fosse por ter jogado o papel na rua. Bolsonaro afirmou também que foi uma perseguição brutal contra ele nos últimos anos e mencionou inclusive o caso das joias, comparando com o relógio de Lula. Uma decisão do Tribunal de Contas da União sobre o relógio do Lula, os presentes personalíssimos pertencem aos respectivos presidentes.
Então, não caberia toda a polêmica que aconteceu sobre o relógio. Mas Sepúlveda, Bolsonaro pegou pesado novamente nessa entrevista ao UOL com o ministro Alexandre de Moraes. Ele fez certo em tomar essa atitude ou isso pode prejudicá-lo, de repente, no julgamento que vai acontecer em breve? Bem, eu acho que não há mais o que prejudicar, né? Eu acho que ele está fazendo certo porque é expor, não apenas no Brasil, mas expor para o mundo, que essas entrevistas acabam repercutindo, o grau de arbítrio em que nós estamos vivendo, né? Porque há uma coisa que não se diz, mas na verdade, esse golpe, há um golpe de Estado dado a partir do Supremo, desde a questão, por exemplo, do ramagem e outra medida, há uma medida anterior ao ramagem, em que eles começam a violar a eleição que tinha sido feita pela maioria da população no Brasil e começam a sabotar o governo e a demolir o governo sistematicamente. Bom, e chegam a esse grau de perseguição que nós estamos agora. Aliás, o seguinte, eu não sei que o doutor Marcílio, a doutora Fabiana Barroso podem confirmar isso ou não, mas essa história do Bolsonaro dizer que eu não estava em Brasília, isso para o Alexandre de Moraes já passou. Outro dia ele deu a teoria. Não, a pessoa pode estar em qualquer parte do mundo. Ela está envolvida na concepção daquele golpe imaginário, então ela já vai ser punida. O que eu vejo nisso tudo de muito grave é o seguinte: para mim, esse julgamento, que é uma farsa judicial, como é uma farsa o 8 de janeiro, ele não é um fim, ele é um princípio. Uma vez havendo as condenações, a partir daí nós vamos ter uma perseguição incrível, porque tudo vai ser ligado a golpismo e a organizações criminosas imaginárias. A minha leitura é essa. Não é um fim em si, é uma etapa para uma perseguição muito mais violenta à frente. No Bradock Show, análise preciosa, e isso pode acontecer realmente. Na entrevista ao UOL, Bolsonaro voltou a levantar dúvidas sobre a investigação contra Adélio Bispo, aquele que o esfaqueou em 6 de setembro de 2018. Bolsonaro afirmou que Adélio é o mais protegido do Brasil e questionou como ele sabia da agenda de seu filho Carlos no dia. Segundo Bolsonaro, o delegado chegou à conclusão que ele agiu de forma isolada no dia 5 de junho de 2018. Ele esteve em São José, Santa Catarina, porque sabia que seu filho Carlos ia praticar tiro naquele dia. Bolsonaro perguntou: como é que o Adélio sabia disso? Quem passou essa informação para o Adélio? O ex-presidente afirmou ainda que querem prendê-lo e assassinar, relacionando o caso Adélio com as atuais investigações. É isso, Fabiana Barroso? Esse caso, o Adélio, foi tido como uma maluquice do Adélio, mas é um dos casos impunes de tentativa de assassinato no Brasil, né? Com toda certeza. A tese de lobo solitário é tão ruim juridicamente e eticamente quanto a tese que a gente acabou de dizer aqui em relação ao golpe, né? Não se sustenta em realidade. Eu gostei demais dessa análise do seu Sepúlveda, falando que é só o começo e não o fim. Tem muito político que está encarando tudo isso como final, né? Achando, por exemplo, vamos pegar aqui a declaração isolada do Caiado. Eu dou aqui, né? Eu dou lá uma anistia ao presidente Bolsonaro, porque ele está achando que aquilo lá vai ser o final. Se o Bolsonaro for condenado, se for não, né? Eles acham que realmente será, mas com a condenação do Bolsonaro. E essa denúncia que o presidente traz na entrevista, logicamente que ela é real. O presidente continua vivo, o bolsonarismo continua vivo. Qual a intenção desses mesmos que fizeram lá atrás, em 2018? É a mesma coisa. É matar o Bolsonaro, matar o bolsonarismo, matar a ideia, além de tudo. E nada mais do que ser a combinação da tirania com ações, de fato, que nos causam paura. Lembra, nós somos os pacíficos. O que aconteceu no 8 de janeiro é um péssimo exemplo. E o dever de cuidado do lugar realmente é do governo Lula. Se tivesse alguma resistência policial preparada, que são, não haveria qualquer tipo, nem de bagunça ali em Brasília. Então, é isso que também a gente sempre precisa apontar e lembrar, que a omissão de quem deveria agir tem responsabilidade direta. Quanto mais grave se considera os atos praticados no 8 de janeiro, mais grave é a conduta daqueles que deveriam ter o direito, o dever de agir e não fizeram. A omissão deles está nos custando muito caro. Então, isso é preciso ser falado.
E essas entrevistas do presidente Bolsonaro, principalmente para fora da bolha, enfrentando o Josias, é importante, porque tem, ao menos, né, a função de informar aqueles que insistem em dizer que isso é justiça, que Adélio é um lobo solitário e que vamos, né, conseguir resistir a algo no Brasil. Não vamos, gente. Nós já estamos derrotados. Nós precisamos sair da derrota. O como o primeiro passo é enfrentar a realidade. Falar em derrotado, nessa entrevista ao UOL, Bolsonaro alegou que seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, foi coagido a fazer a delação. Segundo Bolsonaro, delação subentende espontaneidade, verdade e prova. E Cid foi torturado, segundo Bolsonaro. Ele acusou também o ministro Alexandre de Moraes de ameaçar a família de Cid. Chegou ao ponto de Moraes falar: olha teu pai, tua esposa, olha tua filha. O ex-presidente também afirmou que Cid foi pressionado com ameaças sobre falsificação do cartão de vacina dos seus familiares. Bolsonaro comparou os métodos de obtenção da delação do Cid com tortura. Disse o presidente. A própria Lava Jato diz que isso é pau de arara do século XXI, André Marcília. Pois é. Essa delação do Cid, né, ela é totalmente absurda. E pior, ela é a única coisa que eles têm. Vamos nos lembrar disso. Eu estava outro dia num debate a respeito disso com um advogado do Prerrogativas, e ele disse o seguinte: não, essa delação aqui da ex-primeira-dama do Peru, ela que foi isso que levou à condenação dela, então por isso é uma delação só, então essa única delação precisa ser relativizada, porque não dá para condenar a ex-primeira-dama do Peru com base em uma única delação. Aí eu falei, mas e o Mauro Cid? Eu falei, não, o Mauro Cid é diferente, e aí quis justificar uma diferença que não existia, obviamente. Então é uma delação só, é uma delação que não foi espontânea, é uma delação claramente coagida, ele estava num momento totalmente desconfortável, sob a ameaça, inclusive, da família dele. A defesa do Moraes, o Moraes se defendeu dizendo que havia advogados dele ali presentes. Bom, mas e daí? Tem advogados também dos processos de Moscou, também tem advogados. A formalização, toda a ditadura, ela funciona com uma forma jurídica adequada. O problema é o conteúdo. Então, o advogado ele está lá, mas será que o advogado está lá com capacidade postulatória suficiente para enfrentar, para confrontar-se diante de alguém que, por exemplo, diz: você estava me monitorando e aponta o dedo, como o ministro Moraes fez? Uma coisa completamente constrangedora, em que ele era vítima e também o julgador. Então todo esse clima, claro, que torna a delação dele nula, completamente nula. E mais, o que ele disse, ele próprio ressalvou, que estava diante de um princípio que é um princípio militar da compartimentação, ou seja, você sabe que você vai fazer isso, mas você não sabe quem vai fazer a próxima etapa e como isso vai ser feito e para qual finalidade. Ou seja, ele contou apenas o que ele fez, mas ele não sabia para que aquilo seria utilizado. Isso tudo veio da criatividade dos ministros e, enfim, e demais envolvidos no caso. Na mesma entrevista ao UOL, Bolsonaro criticou a aproximação do governo Lula com a China. Ele disse: eu atrapalhei a China no Brasil. Bolsonaro criticou acordos recentes. Lula assinou 37 acordos com a China, entre eles o de minerais estratégicos, e está entregando de corpo e alma para os chineses. Bolsonaro também afirmou que durante seu governo conseguimos segurar um projeto que permitiria a venda de terras para estrangeiros. E se esse projeto passasse, a China que compra no Brasil ia acabar comprando o Brasil. É isso mesmo, Sepúlveda? Mas, apesar disso, a China parece que está comprando mesmo o Brasil, né? Olha, eu acho que eu estou acompanhando toda essa aproximação, que não é mais uma aproximação, é uma subjugação do Brasil à China, em que nós temos Supremo Tribunal Federal colaborando com o Supremo chinês em projetos sinistros, né, de inteligência artificial e outras coisas mais. Nós temos Forças Armadas colaborando com as Forças Armadas chinesas. Nós temos o agro abrindo portas para a intervenção da China nas cadeias do agro, inclusive trazendo possibilidade de compras de terras e eles trazerem pessoas para trabalhar aqui. Nós temos
nós temos uma frente parlamentar de amizade com a China, né, que é, no fundo, uma frente parlamentar de serviço à ditadura chinesa. Eu estou realmente, há muitos anos atrás, eu já, nos primeiros governos do Lula, eu tinha feito um relatório de análise política para certas autoridades, mostrando como o Brasil já estava naquela época fazendo essa aproximação que era perigosa. E nós temos uma coisa que poucas pessoas estão prestando atenção. Nós temos uma aproximação do Partido Comunista Chinês com o Partido dos Trabalhadores por cima do Estado. Na concepção comunista, o partido dirige o Estado. Então, há relações institucionais entre o PT e o Partido Comunista Chinês como se fossem relações governamentais. E não se esqueçam que a Gleisi Hoffmann disse na China que democracia é o regime chinês. Portanto, eu vejo uma intenção de implantar no Brasil um regime ao estilo chinês. Dureza, está chegando. E, para acabar, Bolsonaro disse na entrevista ao UOL que em um eventual retorno à presidência da República, se ele voltasse, militar só iria atuar no Gabinete de Segurança Institucional. Nem na defesa ele colocaria militar, apesar de ser apaixonado pelo Braga Neto. Bolsonaro afirmou que hoje a gente voltaria muito melhor até no relacionamento com o Supremo Tribunal Federal. Sobre o futuro da direita, Bolsonaro disse que a direita sem Bolsonaro não existe e que ele é a maior liderança da direita no país. Também citou Nicolas Ferreira como promessa, mas observou que não pode disputar o Senado nem a presidência, que ainda não tem 35 anos. E acrescentou a pergunta fatal: qual liderança jovem você vê no PT? A gente não vê nenhuma, né, Dácio Bracarense? Para terminar, balanço geral dessa conversa toda de Bolsonaro durante 2h30 no UOL. Não, sensacional, muitas verdades ditas para fora da nossa bolha conservadora, como disse a Fabi, e ele falou certo. Nós temos lideranças jovens como o Carmelo, nós temos lideranças jovens como o Pavanato e o Nicolas, que é, de fato, uma referência, estaria preparado para poder disputar qualquer cargo. É hoje um dos melhores parlamentares do Brasil, se não for do mundo. É uma revelação, sem dúvida. Com relação à fala sobre os generais ou sobre os militares, eu diria que, ao longo da história, desde Roma, normalmente os governos caem por alguma traição de sacerdotes ou generais. Alguns dos sacerdotes estão lá agora no Republicanos, confortavelmente com o governo do PT. Não estou dizendo que foi o que aconteceu, e não é para rir, mas infelizmente a história, né, registra isso. Então, ele faz bem, eu acho que ele tem que se proteger, e a política é feita para os políticos. E eu acho que a maturidade que o Bolsonaro conquistou com tudo isso, e com 4 anos sangrando com tanta gente que o traiu, fará um Bolsonaro 2 muito melhor para o governo e para os brasileiros. Eu não tenho dúvida alguma que o novo governo Bolsonaro colocaria o Brasil na rota do desenvolvimento, da segurança jurídica e da possibilidade de a gente ver essa nação finalmente livre, soberana e próspera para todos. Meu amigo Serrão. Vamos a mais uma do ministro Flávio Dino, que afirmou que a separação entre os poderes não impede que o STF se pronuncie sobre decisões da Câmara. Dino disse: se assim fosse, teríamos uma dissolução da República, porque aí cada poder faz a sua bandeira. Foi a ironia dele. Dino argumentou que maiorias ocasionais podem muito em um sistema democrático, mas não podem dilacerar o coração do regime constitucional. A primeira turma do STF já limitou a decisão da Câmara sobre ramagem para beneficiar apenas o deputado e suspender somente 2 dos 5 crimes imputados a ele. A Câmara recorreu ao plenário do STF, defendendo que a regra constitucional visa a impedir perseguições políticas por meio de processos criminais. Mas, André Marcília, a imunidade parlamentar no Brasil, pelo visto, não está valendo o que deveria, né? Não está valendo o que deveria, eles relativizaram por completo. É bom que se diga que a imunidade parlamentar, a de falar mesmo, é a mais básica de todas. Essa é a primária, né? A partir dela é que outras vêm. As imunidades parlamentares são muitas, e não é nenhum privilégio, ao contrário, eles nos representam, e se nos representam, claro, precisam ter capacidade para isso. Eles falam em nome de todos nós. Eles conseguiram relativizar a mais básica,
a mais precária, que é de falar. Se um parlamentar não pode falar, então ele pode fazer o quê? Todas as demais coisas, funções de um parlamentar partem da fala. Agora, essa fala do Dino, essa declaração do Dino de que os ministros podem se manifestar sobre questões referentes ao Congresso, eu concordo, em tese, que é verdade. Agora, o problema não é que se o STF só se manifestasse sobre as questões do parlamento, estava bom. O problema é que o STF interfere nas questões do parlamento. Ele não só se manifesta, ele interfere, ele se vulgariza as questões do Congresso, ele retalha, ele esquarteja. Vamos nos lembrar que os parlamentares, quando fazem projetos antecipadamente, como disse o Sepúlveda, antecipadamente, nós temos recadinhos que chegam lá no Congresso do STF dizendo isso aqui é inconstitucional, quando a discussão está sendo feita, como no caso da anistia. Quando o Congresso se omite deliberadamente, como no caso da regulação das redes sociais, o STF vai lá e diz, vocês não podem se omitir, então eu é que vou regular. E quando eles falam, como no caso do Van Hatten, do Nicolas, eles não podem falar, porque aí a imunidade também não cobre. Segundo Lewandowski, a imunidade parlamentar cobre apenas conversas civilizadas. Vejam vocês, se conversa civilizada precisa de alguma imunidade. Então, a gente perdeu por completo essa ideia de imunidade parlamentar, e o Dino fala algo que me parece que está destinado à Suíça e não ao Brasil. Dentro da realidade do Brasil, o STF deveria se conter mais, porque ele já vulgarizou todo o Congresso, e todas as pautas e todas as imunidades dos parlamentares. Daqui a pouco a gente vai ter que trocar o parlamentar pelo não falamentar, né? Vamos criar um neologismo aí para calar a boca geral. Em Nova York, o ministro presidente Barroso diz o contrário de tudo que você acabou de falar agora, André Marcília. Durante um evento em Nova York, o presidente do Supremo declarou que a alegação de insegurança jurídica no Brasil é uma lenda. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que o país enfrenta disputas concentradas em áreas específicas, como tributação, relações de trabalho e saúde pública. O que existe no Brasil, segundo Barroso, são algumas áreas de litigiosidade, especialmente tributária, trabalhista e de saúde. E, sobre tensões entre Congresso e Supremo, ele negou a existência de crise institucional. Segundo ele, divergência não é atrito, nem crise entre os poderes. O ministro destacou que o STF paga o preço de ser uma linha de frente na resistência e a uma ameaça real de ruptura institucional. Dácio Bracarense, você acompanharia o voto do relator? É óbvio que não. Eu só teria uma pergunta. Se eu fosse um calamentar, eu teria só uma pergunta para o Barroso. Se não há insegurança jurídica, por que o Supremo não pegou o dinheiro das Americanas, do rombo das Americanas, na Ambev? Assim como o Xandão fez acerca da SpaceX no caso do X. Pois é, existe sim uma insegurança jurídica no Brasil. Ninguém sabe o que pode acontecer. Existe uma insegurança jurídica, inclusive de empresas que foram saqueadas, e outras que tiveram problemas de corrupção, no caso do Mensalão e depois do Petrolão, e que agora tudo foi perdoado, e que a gente nem sabe o que vai acontecer, esses dinheiro vai ser devolvido para os criminosos. E aí, você investiria num país assim? Eu tenho certeza que não. E a prova disso é que o nível de investimento no Brasil, pelo menos no que se refere ao investimento internacional, caiu. Sepúlveda, a insegurança jurídica no Brasil seria uma lenda, como disse o ministro Barroso? Olha, eu traçaria uma linha comum entre as afirmações do Dino e do Barroso, do ministro Dino e do ministro Barroso. Elas são declarações completamente políticas, demagógicas, que não têm uma ponta de jurídico, elas são sofismas baratos e afirmações gratuitas. Por exemplo, quando o ministro Dino diz que as maiorias são circunstanciais, não interessa se são circunstanciais ou não. Se é um poder soberano do Congresso, ele faz e eles calam. Acabou. Isso é simples assim. Bom, mas toda a declaração dele não é nada jurídica, é apenas um sofisma político. Agora, o Barroso vem com a mesma história, que não, isso é uma lenda. Mas qual é a prova de que é uma lenda? Não há prova nenhuma, a palavra dele de que é uma lenda.
E depois vejam sempre o seguinte: nós somos a frente da resistência. Da resistência do quê? Se há uma harmonia entre os poderes, como ele disse, não há resistência a nada, porque não é preciso haver resistência de nada. Agora, se há uma frente de resistência, então é porque não há harmonia dos poderes. Ele tem que se decidir. Há resistência ou não há resistência? Eles são à frente da resistência do quê? De uma pseudo-ditadura inventada, enquanto eles, sim, estão instaurando uma ditadura. E uma das coisas mais graves é essa confissão de que, sim, eu pedi eu, enquanto presidente do TSE, pedi a intervenção do governo americano porque nós, frente da resistência, precisávamos de uma defesa da democracia. Eu acho que nós já não há mais limites. Eu acho que o livro 1984 é o livro de cabeceira do Barroso, porque ele é capaz de jogar na nossa cara o contrário do que ele diz, né? Ele diz, nós derrotamos o bolsonarismo, mas depois diz, não, eu disse, mas não disse, porque eu estava num momento de emoção. E a emoção permite uma coisa dessas. Mas a emoção da Débora de dizer perdeu o Mané não permitiu, né? Michel Temer defendeu o ministro Alexandre, afirmando que não o considera um radical. Segundo Temer, a prova disso seriam as decisões do ministro que flexibilizaram prisões de envolvidos no 8 de janeiro e de outros réus. Palavras do Temer. O Brasil deve muito a Alexandre, porque ele teve uma coragem jurídica e até pessoal lá no TSE para garantir as eleições. O ex-presidente disse que penas de 14, 15, 17 anos devem ser reduzidas e que isso está começando a acontecer. Temer negou que a flexibilização de prisões tenha relação com pressão por anistia, afirmando que decorrem, na verdade, da conduta natural do juiz Alexandre de Moraes. Fabiana Barroso, ouvindo isso, o que você diz? É ai, 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 não? Vamos lá, né? Vamos fazer o ai, ai, ai ser útil, né, Serrão? Já pediu like, curtir, compartilhar, comentar. Vamos sempre falar disso. Mas, assim, será que o Temer está com problema de consciência? Creio que não, né? Mas vamos lembrar de quem é o filho. Quem indicou Alexandre de Moraes para o Supremo? Foi tu, né, Temer? Tá achando que a gente vai esquecer. Não vamos. Não vamos esquecer o que disse recentemente também, né, em relação, olha, vamos achar aí, a direita não é Bolsonaro, sei lá o que ele disse, né, porque é muito complicado. O Temer sempre se compromete, acho que é aquela coisa, tem uma leva de pessoas, políticos brasileiros, o Darcy deve saber muito bem, que promete um monte de coisa. E diz o seguinte, com o segundo discursinho para nós, meros mortais, olha, acordo em Brasília não pode fazer curva, porque uma vez não cumprido, né, não volta atrás e você não consegue fazer mais nada em Brasília. Isso é papinho. Isso é só para a gente, na hora do vamos ver, o cidadão normal, ceder algo que é importante. Porque se fosse assim, não é possível. O tanto de coisas que esse pessoal que está envolvido em Brasília, e que o Temer ele não está ali, mas ele está, né, ele é uma sombra do que sempre vive, o espírito do que sempre vive ali em Brasília, ele diz uma coisa e depois desdiz, como se nada fosse, achando que vai surtir algum efeito. Não vai. Nós não precisamos de Temer dizendo que o ministro Alexandre de Moraes foi algo benéfico para a justiça brasileira, que sem a coragem jurídica, que coragem jurídica, se até os professores da própria USP, que é bem esquerdista, estão criticando juridicamente o ministro Alexandre de Moraes, e é por isso que ele está tão irritado ultimamente. Então, Temer, não adianta também ficar descolado da realidade. Que embasamento, né? Não adianta falar prolixo e saber usar o gerúndio, né, que ele sabe muito bem, para poder disfarçar as mazelas de que o seu indicado ao Supremo Tribunal Federal está promovendo no Brasil a maior destruição de todos os tempos da justiça brasileira. O filho é teu. É teu e, pelo jeito, está achando que vai ter algum lucro de continuar sendo, né, o pai dessa criança aí que tem feito tanto mal ao Brasil. E tem mais uma decisão suprema, podemos dizer assim, um pouquinho esquisita. O Supremo Tribunal Federal proibiu a imprensa de registrar vídeos ou áudios das audiências do caso Bolsonaro. Isso. O Supremo informou que a imprensa está proibida de registrar vídeos ou áudios das 82 testemunhas que serão ouvidas a partir da próxima segunda-feira.
Mídias nacional e internacional poderão acompanhar as sessões por videoconferência, mas não haverá transmissão nos canais oficiais do tribunal. Jornalistas credenciados terão de acompanhar por meio de um telão na primeira turma, sem poder fazer fotos ou gravar áudios. O tribunal justificou a medida com base no artigo 210 do Código de Processo Penal, que determina que testemunhas sejam inquiridas separadamente. No STF, há também um estabelecimento de que restrições semelhantes no julgamento de Felipe Martins, quando todos os participantes tiveram de entregar seus celulares, já teriam ocorrido. E agora, talvez não se repita essa do celular, mas o sistema cala-boca vai imperar. Pode isso, André Marcília, esse segredo, esse sigilo é possível? É legal do ponto de vista jurídico ou é um exagero? Pois é, mais um feito aí do ministro Moraes, que o Temer disse que nos deixou um legado, né? O que prova que, de fato, para o pai, o filho nunca é feio. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa aqui relativizar que os processos, os autos, podem ter sigilo. Os atos judiciais jamais podem ser sigilosos. E esse é um ponto nevrálgico que separa uma democracia de Moscou, da China, da Coreia do Norte, né, onde se julga num quartinho, a quatro paredes. Isso não existe. Isso não existe. Se o STF entende, e de fato é plausível que isso seja respeitado o artigo 210 do CPP, do Código de Processo Penal, veja, muito bem, as testemunhas não podem se comunicar, mas essa é uma obrigação que o STF tem que cumprir sem nos prejudicar. Quem tem a obrigação de cumprir esse artigo são os ministros e não nós. Eles não podem, em nome de cumprir o artigo 210 do CPP, arrancar direitos de todos nós, a informação, arrancar o direito da imprensa, retratar e divulgar os fatos. Senão a gente precisa aqui entender que se vale tudo para cumprir o 210 do CPP, bom, talvez então valha cortar a língua das testemunhas, aí elas não se comunicam mais. Então é óbvio que eles não podem violar direitos dos outros para cumprir o 210 do CPP. E o problema é que quando o direito à informação não é utilizado ou facultado à imprensa, a gente tem aqui violação ao artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que diz que os julgamentos devem ser públicos, tem violação ao artigo 37 da Constituição, que trata do princípio da publicidade e da transparência, e obviamente que todos nós acabamos violados para que o STF cumpra essa prerrogativa do 210. Isso não faz nenhum sentido, essa decisão é ilegal, é inconstitucional, é indigesta e é mais um erro, mais uma vez, que a gente tem por parte do STF e que parece que nenhuma associação de imprensa está, pelo visto, muito preocupada. Eu vi a Abrage se manifestar, mas é sempre com aquela timidez costumeira. Isso é assustador. Quando a imprensa se cala, aceita censura ou promove autocensura, é para acabar sem dúvida. O Talk Show daqui a pouco vai analisar toda a entrevista concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao site UOL, André Marcília. Daqui a pouco tem. Não, e só para fechar, a cereja do bolo é que isso sequer foi uma decisão do ministro Moraes. Eles colocaram um comunicado no site do STF. Então sequer você consegue, eu estava até conversando com algumas pessoas, é até difícil pensar em como enfrentar, porque não é uma decisão. Como é que você enfrenta um comunicado, uma nota que sai no site do STF? O que mostra que o Supremo tem agido o tempo todo de maneira uníssona. Ali não tem Alexandre de Moraes, ali tem um bloco monolítico chamado Supremo Tribunal Federal que apoia tudo que está sendo feito. Claramente é isso. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.